Nem sempre os melhores filmes de ficção científica são aqueles que dominam as redes sociais, viram tendência por semanas ou aparecem o tempo todo na página inicial do streaming. Às vezes, algumas produções passam quase em silêncio, mesmo trazendo ideias brilhantes, mundos interessantes e histórias que ficam na cabeça muito depois dos créditos finais. E é justamente esse tipo de título que merece uma segunda chance. No vídeo de hoje, eu separei 10 filmes de ficção científica que você pode ter deixado passar batido, mas que valem muito a descoberta. Tem distopia, viagem no tempo, futuros inquietantes, tecnologia fora de controle e tramas que conseguem misturar reflexão com entretenimento de um jeito muito eficiente. Então já se prepara, porque talvez o seu próximo filme favorito esteja escondido aqui nessa lista. Começamos com The Kitchen, disponível na Netflix. Imagina uma Londres do ano 2040, onde a diferença entre ricos e pobres ficou tão absurda que o único conjunto habitacional que ainda existe para a classe trabalhadora se chama The Kitchen, e o governo está prestes a demolir até esse. É nesse cenário que Izzy tenta desesperadamente sair dali, economizando centavo por centavo para comprar um lugar num condomínio fechado e recomeçar a vida com dignidade. Mas aí aparece Benji, um menino de 12 anos que acaba de perder a mãe e não tem pra onde ir. Izzy recusa, depois cede, e a partir daí, os dois formam a dupla mais improvável possível. Um homem querendo fugir de uma comunidade e um menino que encontrou nela a única família que já teve. The Kitchen é a estreia na direção de Daniel Kaluuya, o mesmo de Corra e Judas e o Messias Negro. E é uma carta de amor aos que o sistema decidiu invisibilizar. Visualmente lindo, politicamente honesto e emocionalmente devastador no final. Minha mãe disse que nunca amou ela. Mas que me amaria. Aqui estamos no terreno dos filmes que custaram 50 mil dólares e parecem ter custado 50 milhões mais de inteligência, não de efeito especial. Em Coerência, do Prime Video, 8 amigos se reúnem para um jantar comum numa noite em que um cometa está passando pela atmosfera. Emily e o namorado Kevin chegam animados. O ator de série Nicholas Brandon aparece como convidado especial. A festa começa normalmente até a luz cortar, e aí a realidade começa a rachar de formas que ninguém consegue explicar direito. Existe uma casa idêntica à deles no final da rua. Existe outra versão de cada um deles lá dentro. E as decisões que cada pessoa toma a partir desse momento vão revelar quem ela realmente é quando tudo deixa de fazer sentido. Dirigido por James Ward Byrkit, na própria casa dele, com atores improvisando boa parte dos diálogos, Coerência é o tipo de ficção científica que te faz querer assistir de novo imediatamente só para pegar o que você perdeu da primeira vez. No Limite do Amanhã, disponível no HBO Max, é aquele tipo de filme impossível de ficar sem assistir, sério. O Major Bill Cage é um oficial de relações públicas do exército, o tipo de cara que aparece em comerciais de guerra, mas nunca pisou em campo de batalha. Quando tenta se esquivar de uma missão e é acusado de deserção, acaba rebaixado a soldado raso e jogado na linha de frente contra os miméticos, uma raça alienígena que está varrendo a Europa. Ele morre em combate no primeiro dia e acorda novamente na véspera da batalha. De novo, e de novo, Cage está preso num loop temporal que só termina quando ele aprende a lutar de verdade. E a única pessoa capaz de entender o que está acontecendo com ele é a Sargento Rita Vrataski, conhecida como o Anjo de Verdun, a guerreira mais letal do planeta. O filme de Doug Liman é basicamente Feitiço do Tempo, com exoesqueletos e alienígenas, e é ainda mais inteligente e emocionante do que isso sugere. Uma das melhores ficções científicas dos últimos 20 anos, injustamente subestimada. Quantas vezes estivemos aqui? O que você não tá me contando? Vai escurecer daqui a algumas horas. Vamos nos aquecer no fogo e aproveitar uma garrafa de vinho? Entre Montanhas, que está na Apple TV+, Tras Levi é um ex-fuzileiro naval americano com 113 mortes confirmadas e nenhuma razão para sorrir. Draza é uma espiã lituana que desafia qualquer regra que não faça sentido para ela. Os dois são recrutados por Bartholomew, uma figura enigmática com planos que ela não explica completamente, para uma missão simples:
Ficar, cada um em sua torre de vigilância em lados opostos de um desfiladeiro imenso e misterioso e garantir que o que vive lá dentro não saia. É proibido se comunicar, é proibido qualquer contato, mas Levi e Draza começam a se falar pelo rádio no meio da noite. E aí você já sabe o que acontece. Dirigido por Scott Derrickson, o mesmo de Doutor Estranho e O Telefone Preto, Entre Montanhas mistura romance, ficção científica e terror de uma forma que não deveria funcionar tão bem quanto funciona. E funciona. Anya Taylor-Joy está simplesmente eletrizante e o terceiro ato vai te deixar de queixo caído. Esse lugar é demoníaco. Finch, que está na Apple TV+, mostra que a camada de ozônio foi destruída. A superfície da Terra está literalmente frindo qualquer ser vivo em segundos. Os poucos sobreviventes vivem debaixo da terra ou dentro de estruturas blindadas. Finch Weinberg é um dos últimos engenheiros vivos e está morrendo de câncer. Sozinho num laboratório abandonado em St. Louis, Finch tem um cachorro chamado Goodyear e uma missão final: construir um robô inteligente capaz de cuidar do cachorro depois que ele não estiver mais aqui. O robô, que decide se chamar Jeff, não sabe nada sobre o mundo, sobre os humanos, sobre emoção ou sobre o peso de carregar a responsabilidade de outra vida. O que se segue é uma road trip de trailer pelo que sobrou dos Estados Unidos, com um homem doente ensinando um robô a ser humano antes de não poder mais. Tom Hanks não precisa de muito para te partir o coração, e em Finch, com praticamente nenhum outro personagem humano em cena, ele faz exatamente isso. Estaremos seguros assim que chegarmos às montanhas. Vão acontecer coisas ruins, como temperatura de 66 graus, radiação UV, e as pessoas se escondem nas sombras. Mais rápido! Acho que vamos em a minha equipe. Tudo o que fizermos, faremos juntos. Eu acredito em você, Finch. Mickey 17, disponível no HBO Max, gira em torno de Mickey Barnes, um fracassado que fugiu de uma dívida enorme embarcando numa missão de colonização espacial do planeta gelado, Niflheim, como descartável. Um trabalhador que realiza as tarefas suicidas da missão, e quando morre, é simplesmente clonado com as memórias do anterior. Na teoria, simples. Na prática, Mickey já morreu 17 vezes e está no limite do que qualquer ser humano consegue processar. O problema explode quando Mickey 17 sobrevive a uma situação que deveria tê-lo matado, e Mickey 18 já foi impresso. Agora existem dois Mickeys ao mesmo tempo, o que é tecnicamente proibido e potencialmente fatal para os dois. De um lado, o líder megalomaníaco Kenneth Marshall e sua esposa Yufa, querendo eliminar o duplicado. Do outro, Nasha, a namorada de Mickey, tentando proteger ambos. Bong Joon-ho, o mesmo de Parasita, transforma essa premissa completamente absurda numa comédia negra anticapitalista sobre identidade, descartabilidade e o que nos torna humanos quando somos literalmente substituíveis. Pattinson está extraordinário em pelo menos 3 versões de si mesmo. Não gosto de você, mas eu sou você, eu não sou você. Eu vou te matar! Isso é tão emocionante! A Guerra do Amanhã do Prime Video se passa em 2022, quando uma partida de futebol é interrompida ao vivo, quando soldados do futuro surgem literalmente do nada para entregar o aviso mais assustador da história humana. Em 30 anos, a humanidade estará perdendo uma guerra de extinção contra uma espécie alienígena chamada de espinhos brancos. E a única maneira de mudar esse destino é mandar soldados do presente para o futuro agora. Dan Forrester é professor de biologia, ex-militar e pai de família que ama a filha Muri com tudo que tem. Quando é convocado, ele reluta, e vai assim mesmo. Do futuro, quem comanda a missão é a coronel Muri Forrester, uma cientista que Dan vai perceber ser mais do que parece. E do lado de cá, o pai rebelde James é arrastado para uma missão que ele não pediu, e que vai exigir coisas que ele nunca imaginou dar. É um blockbuster de ação com coração de filme de família. Barulhento, emocionante, com monstros aterrorizantes e uma reviravolta na segunda metade que pouquíssima gente viu vir. Mete bala! Eu não vou me esconder. Eu vou lutar.
Não tá nem carregada. É claro que não tá. A cabine é pressurizada. Por que fazer isso? Aberrações no Disney+, vai te pegar de surpresa do começo ao fim. Chloe tem 7 anos e nunca saiu de casa. O pai a mantém trancada, com as janelas cobertas, repetindo que lá fora é perigoso, que existem criaturas chamadas aberrações, que ela não pode confiar em ninguém. A gente começa achando que o pai é só um paranoico perturbado. Aí aparece o Senhor Sorvete, um velhinho misterioso que bate na janela de Chloe e sussurra que tem coisas que ela precisa saber. E é quando Chloe foge pela primeira vez que o filme vira tudo de cabeça pra baixo, porque o mundo lá fora não é nada do que você estava esperando. Aberrações é uma ficção científica que usa os olhos de uma criança para montar um quebra-cabeça que só se revela completamente no ato final, quando de repente tudo o que você viu assume um significado completamente diferente. Feito com orçamento mínimo e imaginação máxima. I don't want to hide anymore. Rebel Moon, disponível na Netflix, acompanha Cora, uma guerreira com um passado que ela prefere não contar, vivendo disfarçada numa colônia agrícola pacífica chamada Velt, na beira de uma galáxia distante. Mas a paz acaba quando o almirante Atticus Noble chega com seu cruzador de batalha pelo Imperium, o Império Galáctico mais brutal desta ficção, exigindo mantimentos, obediência e silêncio. Cora sabe o que vem depois disso, então faz o que sabe fazer. Parte pelo universo para montar uma equipe de guerreiros capazes de resistir. O mercenário Kai, Charlie Hunnam, o general desertor Titus, a espadachim Nemesis, o fazendeiro Gunnar, que nunca pegou em armas na vida. Narrado pela voz de Anthony Hopkins como um robô guardião com alma, Zack Snyder entrega uma ficção científica visualmente deslumbrante que claramente homenageia os 7 samurais e Star Wars, sem pedir desculpa por isso. É grande, é barulhento e é exatamente o que promete ser. Quais de vocês estão dispostos a morrer pelo que acreditam? Em The Titan, na Netflix, a Terra está destruída. Décadas de guerras nucleares consumiram os recursos e o planeta não tem mais condições de sustentar a humanidade. A solução que um grupo de cientistas encontrou é radical. Em vez de salvar a Terra, adaptar o ser humano para viver em Titã, a lua de Saturno, modificando o DNA humano com elementos de outras espécies para que o corpo consiga sobreviver num ambiente com atmosfera de nitrogênio e temperatura de menos 170 graus. O tenente Rick Jansen é escolhido para o programa por ter sobrevivido 3 dias no deserto sírio sem água ou comida. Sua esposa Abby, médica, acompanha de perto as transformações e tenta entender onde termina o experimento e onde começa a perda do marido que ela conhecia. O professor Collingwood conduz tudo com a frieza de quem sacrificou a humanidade para salvar a espécie. É um filme imperfeito, mas com uma premissa genuinamente perturbadora sobre o preço da sobrevivência e sobre o que sobra de uma pessoa quando você reescreve o que ela é por dentro. Control him. All of us are dead. Então, você já viu algum desses filmes? Não deixe de se inscrever em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma das melhores dicas.